você seja e eu seja instrumento e ferramenta na mão deles, amém? Não que somos algo, mas o nosso Deus, Ele é o Deus que opera e faz. Ele é o Deus que cumpre promessas, amém? E a palavra, o poder da palavra que ela tem, amém? E por isso que, quando o pastor fala assim, Jota, olhou para você vai ter que pregar. Eu falei assim, sangue de Jesus tem poder, amém? E eu procurando que Deus me mostrasse uma palavra para mim poder estar levando para os meus irmãos para edificar a vida de vocês. E Deus me levou lá, segundo escreveu Mateus, no capítulo 8, que vai até o 34, amém? Amém, Jesus, glória a Deus. Então, o leproso é purificado, e descendo Jesus do monte, seguiu uma grande multidão com ele. Eis que veio um leproso e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus estendeu a mão e tocou, dizendo: quero ser limpo, e logo ficou purificado da lepra. Então o leproso se prostrou ao Senhor, né, querendo que fosse limpo. Nesse tempo, meus irmãos, a lepra era considerada como um pecado naquela época, amém? E por ser considerado um pecado essa lepra, quem tinha essa lepra, quem tinha essa doença, era afastado do povo, era afastado do convívio com a sociedade. Então, irmãos, só que Jesus descendo do monte, o leproso veio ao encontro dele. Porque para os homens era impossível, mas para Deus nada é impossível. Ele continua sendo Deus do impossível, amém? Aleluia! Então esse leproso se prostrando, ele: Senhor, se o Senhor quiseres me curar, eu sei que o Senhor, apenas com a palavra, pode me curar. Então esse homem creu no Senhor Jesus Cristo só por ouvir falar, mas ele foi ao encontro de Jesus nesse dia, amém? E se prostrou a Jesus e pediu a cura. Só que nessa época existia a lei que não podia tocar, mas Jesus, com autoridade, Jesus com uma palavra, antes de tocá-la, Jesus curou. Então Jesus não desobedeceu a lei nessa época, mas Jesus curou esse leproso, amém? E disse-lhe então Jesus: não a digas a quem, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para eles servir de testemunho. Então, a vontade, porque antes desse tempo, era antes do sacrifício de Jesus. Jesus estava preparando os discípulos para que nós chegássemos hoje aqui, para que nós estivéssemos hoje aqui, amém? Porque Jesus veio como um sacrifício vivo, para estar instruindo os discípulos e ensinando todo o povo onde era o caminho que devia andar, amém? E ensinando ao povo para que nele confiasse, e ensinando ao povo para que ele cresce nessa palavra, porque lá em Hebreus diz que a palavra dela continua sendo viva e eficaz. Ela é viva e eficaz, ela tem a palavra, ela tem o poder de libertar, ela tem o poder de curar, ela tem o poder de transformar, amém? E o impressionante é que nessa caminhada Jesus estava indo com destino a uma cidade que tinha muitos leprosos e muitos endemoniados. E nesse decorrer desse caminho, a cada passo, a cada caminho que Jesus chegava até chegar em Cafarnaum, Jesus fazia um milagre. Então os discípulos eram testemunhas de Jesus.
Eles viam o que Jesus estava fazendo através da fé, através da palavra. Amém? Então, Jesus ficou admirado. Quando chegando em Cafarnaum, foi até ele. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto a ele um centurião. Esse centurião, ele era um gentil, mas ele não era um seguidor de Jesus Cristo. Mas ao entrar em Jesus, por ele ser um comandante, ele sabia que ele comandava 100 homens no exército. Ele tinha um comando sobre 100 homens. Então o que ele falava, esse aqui vai, ele ia. Se falava que este vem, ele vem. Então ele tinha autoridade sobre aqueles homens. E foi ao encontro de Jesus e ele disse: Jesus, lá ele encontra um servo dele que estava enfermo na casa dele. Só que por ele ser gentil, por ele não ser um seguidor de Jesus, ele achava indigno de Jesus entrar na casa dele. Mas ele achava indigno, mas a fé dele ainda era tremenda. Porque ele foi ao encontro de Jesus e suplicou a ele, pedindo a cura para o servo dele. Amém? Glória a Deus. Porque o centurião usou a palavra com Jesus. Jesus, se eu faço isso, se eu tenho esse poder com os meus soldados, eu sei que o Senhor tem e que apenas uma palavra que o Senhor disser, o meu servo pode ser curado. E Jesus disse: então vamos até a sua casa. Só que como ele achava indigno de Jesus entrasse debaixo do telhado dele por causa do pecado dele, por causa dos deuses pagãos que tinha na casa dele, então ele não quis que o santo dos santos entrasse na casa dele, mas que apenas uma palavra, porque a palavra ela tem um poder e ela alcança lugares onde não podemos ir. Amém? E Jesus estava falando isso, ensinando para os discípulos, como os dias de hoje, irmãos. Nós temos ouvido a palavra, nós temos ido aos domingos e quintas à igreja para ouvir a palavra. Mas pergunto aos irmãos: será que você tem fortificado a sua fé? Será que você tem obedecido e crido na tua palavra, porque a palavra tem poder? Porque Jesus, Ele nos deu o poder para fazer isso. Ele nos capacita para fazer isso. E te falo isso, irmãos, porque um tempo atrás eu me sentia como um leproso. E ainda me sinto ainda. Porque ainda estou na olaria dele, ainda estou no processo dele. Porque é Ele que cura, Ele é que transforma. Se eu estou aqui hoje, é por permissão dele. Não é porque eu sou forte, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou bonito, não é porque eu sou inteligente, mas é porque Ele nos escolheu. E Ele não faz recepção de pessoas, irmãos. Ele ainda continua olhando para o pequenininho. Porque quando eu se encontrava com essa lepra no mundo, eu me sentia pequeno, eu me achava indigno, eu me achava incapaz, eu me achava que para mim não tinha jeito, que para mim, muitas das vezes, palavras que pessoas do mundo tinham profetizado na minha vida, porque falavam para mim que assim, esse jovem, o destino dele é a cadeia ou é a morte. Mas ainda tinha remanescentes de Deus, ainda tinha pessoas que serviam a Deus em espírito e em verdade. Porque quando há remanescente de Deus, mesmo que o cenário não contradiz o que vê, mesmo que o cenário não diz que é impossível, mas ainda há remanescentes que falam: eu profetizo na tua vida que você vai ser amigo de Deus. Eu profetizo na sua vida que ainda Deus vai te usar. Eu profetizo na tua vida que Deus vai te dar vida e vida eterna. E assim eu tenho ouvido e tenho acatado essa palavra. Porque mesmo naquele mundo, mesmo naquela situação com essa lepra, ainda eu cria no Deus
eu confiava nele, mesmo estava, eu ainda falava assim, Pai, se o Senhor mesmo é comigo, me tira dessa situação. Mesmo que essa carne, às vezes eu não consigo, mas me ajude. Porque não é com a minha força, nem com a sua força no teu braço que você vai conseguir. Mas é se desgastando e deixando se desgastar. É obedecendo essa palavra. Porque como essa palavra ela é viva e eficaz, ela tem um poder de operar e de transformar. Para quem roubava, quando a palavra entra, não rouba mais. Para quem prostituía, quando a palavra entra, não prostitui mais. Mas quando a palavra entra, quem fazia a vontade desse mundo era cavalo de Satanás. Deus põe como um servo. E a partir do momento que ele põe como um servo, é isso aqui, irmão. Eu não sei pregar, eu não sou um pastor, mas eu estou aqui por obediência sendo servo. Eu não tenho nada para oferecer, mas o que eu tenho eu dou a vocês. O que Deus me deu foi uma família abençoada. O que Deus me deu, Ele restituiu a minha vida, Ele tirou, ampliou as minhas estruturas, me lavou com sangue. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu caminho todos os dias, mesmo no desânimo, mesmo no cansaço, mesmo na luta, porque ser evangélico não é fácil, não é para qualquer um. É verdade. Porque ser crente é fácil. Porque crente até o diabo crê que estremece, mas não obedece. Mas eu quero ver obedecer. Eu quero ver seguir até o final, como o apóstolo Paulo fez, combater um bom combate, terminando a sua carreira e guardando a sua fé. É isso que temos que fazer todos os dias, meus irmãos. Então, Jesus estava ensinando os discípulos, e nessa caminhada, Jesus curou a sogra de Pedro. Jesus falava como devia seguir ele. Então aqui, Jesus diz, as raposas têm covis, e as aves dos céus têm os ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, todos temos um caminho, nos passa, temos um covil de ajuntamento, e o nosso Senhor Jesus Cristo tinha só um, que era ir para a cruz, para morrer por mim e derramar o sangue por cada um de nós. E fica a pergunta, isso em mim perguntando todos os dias: será mesmo que eu tenho dado valor a esse sacrifício que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por mim? Será mesmo que você tem sido obediente à palavra? Será mesmo que você tem servido ao nosso Senhor em espírito e em verdade? É um processo. Esse processo é do Senhor. Mas se ponha na oraria dele. Se ponha no centro da vontade dele, que ele vai te conduzir até o caminho, porque ele continua sendo o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai por ele, porque ele é o nosso intermédio. Ele que veio para nos ensinar aos discípulos. Então Jesus estava dando um grande ensinamento para esses discípulos. E nesse tempo, o povo via ao vivo, a cores, os prodígios e sinais e maravilhas que Jesus operava naquele lugar. E nós hoje vivemos o que Deus faz nas nossas vidas, não tem diferença não. Se você tem uma família, se você acordou hoje e tem um fôlego de vida, é porque Deus te deu a oportunidade. E essa oportunidade não é porque somos santos não que estamos aqui não. Porque se formos santos nós já estávamos na glória. Mas nós estamos aqui em pecados, mas buscando a santidade, buscando a perfeição de Deus, buscando a melhorar a cada dia mais. Porque essa palavra, meus irmãos, eu creio que ela vai mudar cada um de nós mais e mais. Ela vai colocar cada um de nós no prumo. Porque essa palavra, ela confronta. Ela vem para confrontar o pecado. E é o caminho. Diz, quando Jesus falou dos covis, Jesus apazigua a tempestade. Mas antes de Jesus apaziguar essa tempestade, eles entram no barco e vai de um lado do mar para o outro, em sentido ocidente, que era na cidade de Gadara, onde havia pessoas endemoniadas.
pessoas possessas de demônio, que esse lugar de Gadara, o povo temia a essa cidade. Mas sabe por que temia, meus irmãos? Porque não conhecia a palavra. Porque a palavra ela é viva e eficaz. A palavra ela nos dá poder e autoridade. Para onde nós colocar as plantas dos nossos pés, ela seduz. Nós somos sal dessa terra. E aonde nós entrar, o mal, mesmo que ele entre pela porta, ele tem que sair pelo sétimo. Porque a palavra de Deus ela tem poder. E quando nós somos revestidos, quando nós passamos a buscar, quando nós passamos a entregar nossas vidas, nossos projetos em Deus, Deus passa a operar. Porque não é por força nem por violência, mas Deus está atrás de quem está disponível. Nós estamos disponíveis verdadeiramente, porque Deus quer usar você. Deus quer usar você como instrumento e ferramenta na sua família. Porque o primeiro evangélico nosso começa dentro de casa. Irmãos, eu não sei qual o vento, eu não sei qual a tempestade, mas o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo apenas uma palavra, Ele te deu poder para você usar essa capacidade, você usar essa autoridade dentro da sua casa, você usar essa autoridade na sua família, você usar essa autoridade no teu lar, você usar essa autoridade no teu trabalho, você usar essa autoridade no colégio para os jovens. E a autoridade que Deus quer nos usar. Mas, irmãos, o primeiro dia que eu estava aqui, eu não conseguia nem falar. Mas quando eu estava lá no mundo, a primeira vez do meu novo foi difícil. A primeira vez que eu fui traficar foi difícil. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mas ela tem um poder tão tremendo de operar nas nossas vidas, quando nós passa a praticar, quando nós passa a congregar, a se tornar um membro da igreja, porque como nós todos aqui somos a igreja. Amém? Quando fazemos isso, se posicionamos a Deus, fazer a vontade dele, não o nosso querer, porque o nosso querer, na verdade, todos queriam estar em casa, domingão, vai segunda, vai trabalhar, queria estar assistindo um filme, mas a Bíblia diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mesmo que você esteja cansado, mesmo que você esteja passando por um vento, pela tempestade, não pare, não desiste. Não desiste de ir para a casa de Deus, porque na casa de Deus sempre vai ter uma palavra que vai te edificar, sempre vai ter uma palavra que vai te renovar, sempre vai ter uma palavra que você vai sair cheio daqui. Não, todas as vezes que você entra na casa de Deus, porque aqui a palavra de Deus diz: aonde estiver um ou dois em meu nome, lá eu estarei. E ele já se faz presente, irmão. Fique conectado, eu não tenho nada para oferecer, mas o Deus que eu sirvo, o Deus que eu tenho buscado e entregado a minha vida, a minha família, os meus projetos, os meus planos, Ele tem me direcionado e me conduzido. E para a honra e glória do Senhor, para um improvável que foi rejeitado pela mãe, que foi rejeitado pelo pai, e muitas das vezes foi passado por esse mundo sendo rejeitado, mas mesmo assim Deus me guardou, Deus me sustentou, porque não é você que escolhe, é Deus que escolhe, e nós é que escolhemos se posicionar. Nós a cada dia mais temos que se posicionar. Então, voltando aqui para a palavra, quando eles iam para o mar, veio uma grande tempestade e um vento. A tempestade e o vento era tão forte que as ondas subiam sobre o barco. E ao redor do barco tinha vários barquinhos. Tinha vários barquinhos juntos. Só que Jesus estava nesse barco. Só que Jesus, ele estava descansando no Deus Pai que enviou. Deus estava descansando no subsolo. E aquele povo aflito de tantos prodígios e milagres que viram nosso Senhor Jesus fazendo, mas não creu quando veio a tempestade e veio o vento. E foram até Jesus, chamar Jesus, despertar Jesus para acordar. E
Então despertando Jesus, Jesus, salva-nos, porque senão vamos perecer. Irmãos, Jesus quis dizer, e disse-lhe Jesus: por que temeis, homens de pouca fé? Porque Jesus estava ensinando os discípulos por que eles não usaram o poder da palavra. Aquieta-te vento, aquieta-te tempestade. Porque era isso que Deus estava ensinando e é isso que Deus está nos ensinando. Para você usar o poder da tua palavra na hora da tempestade, na hora do vento. Porque os dias maus, ele vem para todo mundo. Será que você está preparado? Ou será que eu estou preparado para esses dias bons e dias maus? Porque nós temos que adorar em espírito e em verdade. Mesmo que seja na abundância, mas mesmo que seja na escassez, temos que adorar o nosso Deus. Porque é Ele que dá. E a palavra do diz: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então Ele dá, mas Ele toma também. Irmãos, e aí eu me perguntando assim, porque quando eu estava chegando, eu tinha esquecido o paletó, porque nós temos um dia a dia às vezes corrido. Eu cheguei um pouco atrasado, esqueci o paletó, voltei correndo para buscar. Confesso aos irmãos que no momento eu quis fugir, mas o que me veio fazer sim a voltar foi a minha fé. Amém. Glória a Deus. Porque o que vai fazer em vocês não é eu. Porque a cada palavra que eu falei aqui, ela é uma semente e ela tem direção. Aleluia. E eu sei e creio no poder da palavra. É por isso que eu estou permanecendo. São 3 anos e poucos que eu me converti, fui ungido, mesmo não, às vezes aceitando, me sentindo como Jeremias, não sabendo falar, mas eu estou de pé, estou me posicionando, porque quem me sustenta é Ele. Quem me dá força é Ele. E, irmãos, eu quero falar de um Deus, agora que Ele, nesse meio dessa tormenta, quando tudo se acalmou, quando a tempestade se acalmou, os discípulos e os homens que estavam, marinheiros que estavam naqueles navios, se perguntavam uns aos outros: mas quem é esse? Quem é esse que manda o vento e a tempestade parar? Quem é esse? Então os homens perguntou assim: eu já conheci homens mecânicos que quando um carro tinha um defeito ele mexia e arrumava, mas quem é esse? Eu já conheci médicos que quando a pessoa estava doente, fazia uma consulta e a pessoa ficava boa, mas quem é esse? Irmãos, eles se perguntando e perguntavam assim: eu já conheci psicólogos que quando a pessoa tem um problema, ia fazer uma conversa com ele e a pessoa voltava ao normal, mas quem é esse? Irmãos, eu quero dizer para você, esse Deus ainda continua sendo a rocha inabalável. Esse Deus ainda continua sendo o leão da tribo de Judá. Esse Deus ainda continua sendo a provisão. Esse Deus ele continua sendo o alfa e o ômega. Esse Deus ainda continua sendo o princípio e o fim das nossas vidas. Esse Deus ainda continua sendo a rocha que faz a água jorrar. Esse Deus ainda continua sendo o pão vivo que desceu do céu. Esse Deus ainda continua sendo o galardoador. Esse Deus ainda continua sendo a estrela da manhã. Esse Deus ainda continua sendo a semente da mulher que vai pisar na cabeça da serpente. Esse Deus continua sendo o leão da tribo de Judá. Esse Deus é poderoso de fazer. Esse Deus tem o poder de transformar e mudar qualquer cativeiro. É por isso que eu estou aqui. Não é porque eu sou capaz, mas porque Ele pode fazer e ainda vai fazer por mim. E eu estou seguindo, porque eu estou crendo no que Ele me prometeu. Porque cada um de nós temos uma promessa e Ele vai cumprir. E se eu estou aqui, Ele está cumprindo a promessa dele. Mesmo sendo um indigno, mesmo sendo o menor dessa casa, mas eu vou continuar persistindo e insistindo, porque essa palavra
vai me fazer um obreiro aprovado. É essa palavra que vai me fazer anunciar a palavra dele com amor e com decência. Amém? Porque nós não fazemos nada, nenhum pastor, ele apenas instrui as suas ovelhas por causa do chamado, por causa da obediência, por causa do posicionamento. Muitas das vezes é pastor, mas já quis fugir, assim como eu também quis fugir, hoje também quis fugir. Mas não é minha vontade, e seja a vontade dele. Amém? Irmãos, e para a honra e glória do Senhor, Deus é tão poderoso e milagroso o que faz, porque quando eu vim para essa obra, Deus estava me preparando no monte, eu indo para o monte, não sabia orar, mas estava aprendendo a orar, estava aprendendo a falar com Deus, estava aprendendo a ter intimidade com Deus. E nesse monte, fazendo propósito, Deus estava me preparando para me colocar dentro da prisão de novo, porque tem coisas que nós não sabemos, mas como Ele é o princípio, Ele sabe o dia da manhã. Nós só temos o hoje, nós só temos o agora. Então faça o hoje, dê o melhor o hoje, porque o amanhã pode ser muito tarde. O que eu admirava em João Batista, porque a pregação dele era só uma: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino. E é o que todos os dias temos que fazer, porque todos os dias o pecado vem e nos chama. Todos os dias o inimigo quer nos tragar, porque todos os dias ele sai para rodear e tentar tragar, porque o inimigo das nossas almas ele não desiste. Mas nós temos um Deus que ainda vela e que ainda peleja por nós e está no nosso barco, porque nenhuma folha cai dessa árvore se não for permissão dele. Então até o diabo para tocar na sua vida tem que ter permissão dele, amém? E sendo preparado, irmãos, Deus me colocou na prisão de novo. Em 2022 eu estava com mandato e eu nem sabia. E estava aqui, e esse mandato era do Goiás. E eu não conseguia entender, porque eu vinha lá no Sol Nascente, perto da Feira do Doutor, eu vinha de pé nas escolinhas bíblicas, eu vinha de pé para o monte, eu vinha de bicicleta, não tinha carro, tinha uma casa, um barraco de invasão. Mas Deus falou comigo e um dia eu armado, eu entreguei a minha arma para um amigo meu que estava indo para o Ceasa. O inimigo era tão furioso comigo que queria usar o meu próprio amigo que me chamava como um irmão, que me dava um tapinha, nós cantamos juntos, e fala que estava comigo todos os dias. Eles estavam programando para me matar. Mas quando, vou te falar uma coisa, mas quando a mão de Deus está, não tem Satanás, não tem oração contrária, não tem macumba e nem feitiçaria, não tem inveja que possa impedir o trabalhar e agir de Deus. Porque quando estamos lá, tudo é processo de Deus, é ensinamento para Deus, é Deus nos capacitando e nos fortalecendo, para quando estivermos aqui não voltarmos a olhar para trás, só olhar para o alvo, porque o alvo é Ele. Não olho para a direita nem para a esquerda, mas continuo olhando para Ele. E é o que eu estou olhando. Se eu for olhar para pessoas, eu vou voltar para trás. Mas o que está me continuando até hoje, firme, é porque eu estou olhando para Ele. Mesmo que tenha levante, mesmo que tenha irmãos se levantando contra mim, família se levantando comigo, mas ainda eu tenho um Deus fiel. Que não me abandona em lugar que eu vou. Ele sempre vai estar comigo, porque Ele é ser fiel. E lá nesse lugar, meus irmãos, eu não me sentia como assim, tipo de levar a palavra, porque se você quer levar a palavra, mas lá na cadeia todos eles conhecem a palavra. Como é que você vai falar uma palavra se todos conhecem? E eu ficava pensando assim, meu Deus. Aí Deus falou comigo assim, todos conhecem a palavra, tem uns que até de Gênesis Apocalipse, mas não tem intimidade. Mas não tem se compadecido pelo irmão. Não
largar o ego, para largar o nosso querer, a nossa vontade. Aleluia. E quando eu me questionava quando ao caminho indo para essa prisão, e perguntava: meu Deus, se essa é a tua vontade, faça a tua vontade. Quando nós chegamos lá, o irmão falou assim, porque todos vai se entrosando, perguntando o que foi, e ali vai se comunicando, e falou assim: irmão, você é obreiro? Eu falei assim: rapaz, para a honra e glória do Senhor, tem 3 anos que eu me converti, estou seguindo aí minha caminhada, Deus está me fortalecendo, e estou obedecendo a palavra. Aí ele falou assim: irmãos, nós estávamos clamando, irmão, não está clamando ao Senhor para enviar alguém para nós fazer tudo dentro dessa. Lá era um castigo, porque é uma triagem, tem a triagem 1 e a triagem 2, antes de ir para o convívio. Então nós estávamos na triagem 1, e lá os policiais estavam xingando, o peso era muito pesado. Eu senti o peso daquele lugar. E Deus falava assim comigo: meu filho, eu te trouxe para cá para você ser luz. Eu te trouxe para cá para você ser sal. Porque tem vidas que vai ser transformadas aqui. Porque naquele monte eu estava te preparando. Naquele monte eu estava te fortalecendo. E meus irmãos lendo a palavra junto com eles, muitas das vezes eles me direcionando a palavra onde ler. E falando com eles, e ali começamos a entrar em jejum em 7 dias. Irmãos, concluindo, os 9 vidas aceitou Jesus, inclusive o macumbeiro. E sempre Deus vai colocar uma experiência nas nossas vidas. Amém? É por isso que nós temos que estar preparados, porque os tempos estão se curtando, as horas estão passando mais rápido. Então temos que estar preparados, porque Deus pode colocar você ainda numa situação para expulsar um demônio. Deus pode colocar você ainda para repreender um demônio. E assim eu tive a experiência dentro daquela cela. Uma entidade querendo baixar, porque ele era macumbeiro, mas ele queria se converter, ele sentiu um gosto de sangue na garganta me falando. E Deus me fez colocar em põe as suas mãos e usa a sua autoridade. Aleluia. E assim eu fiz, porque se creres, verás a glória de Deus. Porque você tem que crer. Você tem que crer que você pode usar o poder e a autoridade que Deus te deu. Porque Deus nos deu a autoridade. E eu impus a minha mão na cabeça daquele irmão, e a entidade dele, para a honra e glória do Senhor, baixou. E ali eu vi o tanto que é necessário a gente estar se revestindo, o tanto que é necessário a gente estar buscando, o tanto que é necessário a gente estar se gastando e deixando se desgastar por amor à obra do Senhor. Porque é isso, irmãos, buscar a Deus. O inimigo até aceita servir a 2 deuses, mas Deus só aceita servir a Ele. Deus aceita você vir como estás, mas não aceita você permanecer do jeito que está. Deus não aceita você ficar em cima do muro, negotiando 2 pensamentos. E a gente precisa ser mudado, nós precisamos se entregar verdadeiramente. E é só o nosso Deus que pode fazer isso. É só Deus, mas através do seu sacrifício, através da sua posição, através do teu querer. E assim, eu fico pensando no pastor, fez eu entender como é difícil ser pastor. E às vezes eu falei assim, e Deus usava profeta que colocava um paletó em mim, eu falei assim: pai, eu não sei nem falar. Eu não me sinto nem digno de levar a tua palavra na minha boca, porque quantas vezes eu errei contra ti, quantas vezes eu falei contra ti, e mesmo conhecendo a tua palavra, eu deixei me levar por esse mundo, e deixei me levar pelas minhas vontades, pelo meu querer. E assim o inimigo tem feito na vida de famílias, entrando através de brechas. Sabe por quê? Porque nós não temos usado a palavra. Porque nós não temos profetizado sobre o nosso filho. Porque nós não temos orado em espírito e em verdade sobre os nossos filhos. Ou então sobre a nossa família, que um parente que se entrega à droga, à bebida.
se nós sabemos o que Deus fez aqui nesse tempo, com esse povo vendo que ainda não acreditava, imagine nós, que temos ouvido a palavra, temos estado todo dia na casa do Senhor ouvindo, mas negligenciando a palavra. Irmãos, o que eu tenho para dizer para vocês nessa noite, permaneça, continue buscando, mesmo que você ache indigno, mesmo que você ache incapaz, mesmo que às vezes você não tenha força de estar vindo, porque às vezes nós colocamos na nossa mente assim, vamos para aquele culto, ouvir de novo, vai ser mais um culto, mas todo dia um culto não é o mesmo culto. Sabe por quê? Porque que nós temos um pastor e uma pastora que ama, uma pastora e um pastor que se desgasta pela obra e pela obediência, e tem descido montes, subido e descido um monte em prol das nossas almas, orando, clamando ao Senhor por misericórdia, porque temos falhos, às vezes somos tão pecadores que estamos vendo um irmão falando, como é que aquele irmão fala, como aquele irmão age, mas nós não viemos aqui para olhar para o homem, mas viemos aqui olhar para o alvo. Nós viemos aqui olhar nem para ver se ele prega bem, se ele fala bem. Nós viemos aqui para receber do nosso Deus. E ele tem, o que ele tem ainda continua sendo boa, perfeita, a vontade dele. E a vontade dele é isso, é que você receba. É que você não só receba, mas que creia no poder da palavra de Deus. Assim como Jesus curava esses enfermos. Usa a sua autoridade para impor suas mãos. Usa a sua autoridade dentro da sua casa. Vai impedir o devorador, vai impedir o migrador, vai impedir a obra maligna dentro do teu lar. Porque temos que estar todos os dias ser cristão, é luta, é renúncia, é guerra, é batalha. E muitas das vezes tem igreja aí que estão cheias, mas estão inchadas. Eu não posso saber falar, mas no mundo que eu vi eu tenho largado, eu tenho deixado. Tem muitos que querem ficar na casa do Senhor, quer sapatear, quer adorar, quer cantar, quer estar aqui no altar, mas não larga o pecado. Quer estar dentro da igreja, mas quer que o pecado esteja dentro dele também. E é isso, irmãos. Nós temos que se entregar verdadeiramente, porque é se entregando verdadeiramente. Em Apocalipse 3, 7 vai dizer: e eis que eu tenho uma porta, e o dono dessa porta é o nosso Senhor Jesus, que é dono da chave. Mas para passar por ela, nós temos peleja, nós temos luta, nós temos guerra, nós temos desânimo. Todo dia o inimigo vai pedir que você passar, mas permaneça, porque quando você passar por essa porta, você vai se encontrar com Deus poderoso, com Deus que te prometeu e com Deus que você vai ver que foi cumprida as palavras dele, porque ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então as palavras dele vai se cumprir, porque a palavra dele ainda continua viva, porque a palavra dele ainda continua tendo poder, e ela vai se cumprir, amém? E assim nas nossas vidas. E eu agradeço, meus irmãos, a minha rica oportunidade, e peço perdão por não saber falar o que os irmãos talvez queriam receber.